Já começou, coloca no chat que já começou. Se você está vendo isso agora, coloca no chat que já começou. Tem que esperar a boa vontade do YouTube. Vamos ver se já começou. Beleza, agora sim aqui tá dando para ver que começou. Ó, o chat está com bastante gente aí. Por enquanto ainda não estou vendo aqui nenhuma estatística de espectadores, mas tem bastante gente. Olá, primatas. Vamos conversar um cadinho? Vocês estão vendo pela minha aparência de moribundo que eu estou bastante cansado hoje. Desculpem pelo atraso aí, mas acontece, né? Você sabe como é que é? A gente atrasa um cadinho, depois estica um cadinho a mais também. Se você está assistindo isso agora, às 10h11 do horário de Brasília, do dia 20 de outubro de 2017, você está vendo isso ao vivo, participa aí no chat para a gente conversar. Se você está vendo isso em outro horário, depois você está vendo a gravação. Esse aviso, enfim, acho que é importante porque às vezes aparece o pessoal perguntando coisa nos comentários da gravação, e aí já é tarde demais, né? Então, uma outra coisa, gente, a live, para vocês que ainda não conhecem, essas lives aqui são bate-papos, não, né? Bate-papos, né? Livres sobre diversos assuntos. Nós conversamos aqui, eventualmente, sobre física, alguma coisa pesada de física, e outra hora a gente vai falar uma coisa de sociedade, e outra hora a gente faz piada, e outra hora tem perguntas inapropriadas, e outra hora tem bobagem, e tem de tudo nessa live, tá? Considerando o meu estado de cansaço atual, porque hoje é o 20º dia da maratona, embora com essa live agora estejamos no vídeo 18 de 31, né? As lives também contam para os vídeos da maratona. Já tem aí 18 vídeos. O de amanhã já está agendado, porque eu pretendo viajar esse fim de semana, então eu vou deixar agendado já o de amanhã, o de domingo. Então, é isso. Esse jogo, eu tô até perdido. Como eu estou muito cansado da maratona, tudo que eu responder envolvendo física hoje, considerem uma margem de erro aí de 30% para mais ou para menos. Então, não confiem plenamente, porque eu estou bastante cansado, eu estou trocando palavra por palavra aqui, e estou aqui firme e forte na maratona. Muitíssimo obrigado, aí já estamos aí com 135 pessoas, segundo o Hangouts do Google aqui. Eu fiquei sabendo que hoje tem o final da novela, enfim, quem está vendo a novela assiste a live depois, mas obrigado a todo mundo que está aqui, todo mundo que também está vendo a maratona, vendo todos os vídeos, muitíssimo obrigado. Tem gente perguntando, bom, não vai adiantar eu responder aqui, né, mas responda aí no chat para quem está perguntando se já começou, fala para a pessoa atualizar. O pessoal provavelmente não atualizou a página, não está vendo o vídeo ao vivo aí. O chat está rolando bastante, muito bom ver isso. Moderadores, vocês podem, por favor, se apresentar aí, falar um presente no chat, só para eu saber quantos já chegaram, quantos ainda não chegaram. Eu sei que o Virgílio já está por aí, tem também o Rodrigo, tem a Verena, tem o Masashi. Eu não sei exatamente quantos deles estão agora. O Masashi falou que ia atrasar, o Rodrigo também. A Verena eu não tive notícia dela. O Virgílio está aqui. Tá faltando o Rodrigo, também falou que ia atrasar. Tem o Igor também, tá aí, ótimo. Excelente. Por enquanto, tá os dois, eles vão dar conta, tá? Moderadores, como sempre, é para manter o clima do chat legal, porque sempre tem gente enjoada, xingando, fazendo spam. Nós estamos na internet, né? E como aqui a prioridade é deixar a coisa legal, a gente tem aí os ditadores que reinam com punho de ferro no chat aí. O papel de todos é agradar os moderadores. Se você desagradar eles, eles vão te punir. É isso, basicamente a regra é essa. Então vamos lá. Vamos começar já então? Já estamos bastante gente no chat, bastante gente aqui. Antes de começar, eu vou agradecer de uma vez todo mundo que apoia o canal aqui, pelo padrim.com.br/primatafalante, patreon.com/primatafalante e de outras formas no primatafalante.com/apoiar. Teve algumas pessoas me perguntando esses dias se eu aceito Bitcoin. Gente, aceito. Está lá em primatafalante.com/apoiar. Acessa lá. Enfim, tem lá o link. Eu realmente não entendo nada. Eu sei que vale a pena ter, mas eu não faço ideia dos nomes, do que significa, de como, enfim, não sei nada. Eu só sei que eu tenho lá esse valor, eu vou deixar lá valorizando, e quem quiser apoiar, pode lá. Agora, vamos lá. Eu falei do Igor, sim, vocês estão falando que eu não falei do Igor, eu falei, vocês que não prestaram atenção, tá vendo? Tem que prestar mais atenção. Eu só falei rápido demais, pode ser que o áudio falhou. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sei que o áudio às vezes dá uma falhadazinha, mas não dá para eu saber aqui, porque se eu deixar o áudio ligado,
não dá para eu falar. Enfim, é isso. Se tiver tendo problema com o áudio aí, vocês me avisem. Primata Vampiro, Príncipe Vegeta comentando, eu tô branco pra caramba, né? Pra vocês terem ideia, a maratona tá comendo meu dia inteiro, meu filho. Não tá tendo tempo de ver sol, não. Tá? Tô querendo ver sol, mas não tô podendo, não. Beleza. Falar um olá com o pessoal que tá no chat aí. Jackson Rocha, Maluco B2, Vinícius Barchim, Aren LS, Vinícius Cavicchioli, que é apoiador, abração Vinícius, Marcelo Vivamborro, Delcídio Nunes, Arthur, mas afinal tá por aqui, sempre tá por aqui, mas afinal ele acha que vai me trollar falando que o áudio tá ruim, mas eu já entendi qual que é a sua, Renan, vou parar. Rodrigo de Bona, Daniel Vilela, Isaac Lopes, apenas mais um Diogo, Ana Veiga, a Ana tá aqui também. Agora que eu entendi a piada do áudio tá ruim. Realmente, o pessoal do Mais Afinal tava reclamando. Depois eu comento aqui essa história do áudio. Me lembrem, por favor, vocês dois, Renan e Ana, que eu vou falar aqui da história do áudio, que eu aguentei tanta exceção de paciência por causa desse áudio. Deixa eu aproveitar, gente, já que nós estamos no começo, e eu só falei papo furado até agora, eventualmente alguém reclama nas gravações das lives que esse papo aqui é muito aleatório, que tá querendo física, e vocês que reclamam, eu tô postando um vídeo por dia. Nessa maratona eu devo ter postado uns 6 vídeos de física aprofundada. Vai lá assistir. As lives são um bate-papo leve mesmo. A ideia é essa. Se você não gosta, você realmente não vai gostar da live. Mas nem tudo que eu faço aqui vai agradar todo mundo. E quem gosta, seja bem-vindo. Vamos aqui ficar nesse bate-papo leve, ok? Dito isso, vamos já começar aqui então agora a olhar se nós já temos perguntas aí selecionadas. Vamos começar, como de tradição, com perguntas dos apoiadores lá no grupo dos apoiadores do Facebook. Se você virou apoiador meu e ainda não está no grupo do Facebook, me manda um e-mail, contato@promatofalante.com. Você provavelmente perdeu o link do grupo, tá? Assim que a plataforma que você tiver, qualquer que seja, PayPal, seja qual for, confirmar seu primeiro apoio, eu aceito sua solicitação lá, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Laura Corrêa perguntou, ela realmente foi na brincadeira que eu fiz lá, perguntou o que eu quero na caixa postal. Me mandem de Natal o que vocês quiserem para a caixa postal, gente. Estou aceitando, porque, né, você faz, depois você passa dos 20 aí, já não tem mais presente de Natal de pai e mãe, não. Então, assim, eu nem lembro a última vez que eu ganhei presente de Natal. Mas, então, se vocês quiserem mandar, a caixa postal do canal tá lá no site também, enfim, nos vlogs também tem, eu honestamente não lembro. Mas é fácil de achar quem quiser mandar alguma coisa. Eu agradeço. Vamos lá, deixa eu ver o que tem aqui. O Virgílio Bernardo, qual o seu ursinho carinhoso favorito? Agora eu fiquei curioso, porque eu coloquei lá no grupo dos apoiadores sugestões de perguntas e eu fiz essa piada, né? Meu ursinho carinhoso favorito era o Valente, o leãozinho era o Valente, né? Agora, sim, quem tem menos de 25, acho que não vai fazer ideia do que eu tô falando, né? Vamos lá. Marcos Oliveira, como faço para você vir na minha universidade falar qualquer coisa? Cara, dependendo de onde for, preciso ver aí, preço de passagem, né? Dependendo de qual for o evento, porque para eu sair daqui e ir para uma universidade para dar palestra é complicado, toma bastante tempo, ainda mais agora que eu estou querendo fazer vídeos com mais frequência, eu tenho que pesar aí quando eu vou viajar para uma coisa ou outra, mas geralmente se você me garantir a passagem e estadia, enfim, se eu tiver tempo, dá para a gente combinar. Vamos lá, o Virgílio falou, seu ursinho carinhoso favorito não era um sim, não era, tá vendo? Eu sou do contra, eu não gosto. Eu gosto de ir pelo que ninguém mais quer. Bruno Araújo já mandou o primeiro superchat aí. Muito obrigado, Bruno Araújo. Não mandou pergunta nem nada. Já agradeço aí, mesmo assim. Deixa eu tomar uma água, gente, porque eu fico falando igual minha garrafinha da Ana e da Elsa, para quem não conhece ainda, né? Do aniversário de 3 anos da minha sobrinha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mais um dos apoiadores por aqui. Muito bom. Marcos Oliveira perguntou, qual a sua opinião sobre o papel da história da ciência no ensino de física? Isso é extremamente importante. Eu, particularmente, eu acho que para você, um dos melhores caminhos para ensinar física, hoje é até uma certa orientação, já. Eu acho que eu estou falando meio alto, desnecessariamente. Vocês me ouvem se eu falar nessa altura aqui, não ouvem? Se vocês não estiverem ouvindo, coloca no chat aí, que se eu ver que tem uma turma inteira falando, eu aumento o volume. É o seguinte... É até uma das orientações hoje, quando você vai ensinar física, partir de uma contextualização histórica. Porque isso ajuda a mostrar que a ciência é um grande problema que ainda tem em muitas aulas de física, de todas as áreas científicas aí, pelo menos em ciências naturais, tem muito esse problema de parecer que tem
tem verdades prontas que estão sendo trazidas. E a contextualização histórica, você falar como que foi feita a descoberta... Opa, tem mais gente falando que o áudio está zoado. Verdades prontas que estão sendo trazidas. Ou a gente me sacaneando de novo. Eu acho que a gente me avacalhando de novo, né? Olha, você... A gente me avacalhando de novo. Gente, não me avacalhem. Vocês fazem isso, a gente perde 1 minuto de live aqui, de eu esperando para ver se o áudio tá legal. Vocês são muito enjoados. Vamos lá. Quando você não faz essa contextualização histórica, quando não apresenta como que a descoberta foi feita, se eu só chego falando que as leis de Newton são essas e pronto, você deve acreditar, ou que eu chego falando que tal pessoa descobriu como que faz tal coisa. Quando isso acontece, você passa a impressão de que a ciência é feita de dogmas, e não é isso, a ciência ela tem toda a construção. Então, a contextualização histórica é muito importante. A história da ciência em si, vamos dizer... valeria a pena ela ser uma disciplina separada? Aí eu não sei. Honestamente, eu acho que ela é muito boa para você fazer as duas coisas. Trazer como que foi feito certa descoberta, certa construção do conhecimento científico e também trazer o que é esse conhecimento. Agora, ela sozinha eu acho que é um pouco especialização demais, certo? Eu aqui no canal, eu gosto sempre que possível de trazer um pouco da parte histórica nesse sentido. Não nessa coisa que às vezes as pessoas têm de história na cabeça só de trazer datas e de falar números, enfim. Eu acho interessante a parte histórica nessa de mostrar como que se desenvolveu na sociedade aquela descoberta, porque a ciência também ela é diretamente ligada à sociedade, isso é uma coisa que às vezes se perde muito nas aulas, e até muita gente não tem isso como uma coisa natural, tipo, acha que a ciência é uma coisa isolada, que não depende do contexto histórico, e depende. A prática da ciência inteira é vinculada à sociedade onde ela está acontecendo. Então, eu acho que a história da ciência exerce esse papel aí de trazer essa junção aí, que é importante. Beleza? Já falei demais da pergunta. Muito obrigado. Boa pergunta. Quem fez mesmo, Cici? Foi o Marcos Oliveira. Valeu, Marcos Oliveira. Já esclareceu lá. Meio grande essa pergunta, tá difícil de ler aqui agora. Vamos ver. O Jefferson Dearo perguntou se pode me mandar um livro do Olavo de Carvalho de presente. Faz isso não. Manda alguma coisa que eu vá efetivamente gostar de receber. Vamos lá. Virgílio Bernardo, boa pergunta. Se o universo é infinito, como ele está se expandindo? Eu estou meio cansado para falar, fisicamente cansado para conseguir elaborar o suficiente para isso. Eu acho que eu até falei disso já. A questão Vamos até evitar usar a palavra infinito, porque infinito você já está, de certa forma, tentando conter a coisa e falando que ela se expande para fora de algo indefinidamente. O universo, ele se expande em si mesmo, porque a questão não é já que ele não tem bordas, ele não pode se expandir. A questão é que ele tem como, o que a gente observa para dizer que ele está se expandindo, é a própria geometria dele, como que as galáxias estão se afastando uma das outras, inclusive de forma acelerada, então é uma velocidade que está aumentando cada vez mais. Então, com isso, é notável que o universo está se expandindo. Mas, normalmente, a gente pensa no universo dentro de uma caixa e essa caixa se expandindo, ao invés de pensar exatamente em como é o universo, porque o universo não tem essa restrição que faz tanto sentido para nós pensarmos normalmente por causa da geometria onde a gente está, do nosso espaço ao nosso redor. O universo ele não está contido em nada, ele é autocontido. Então, ele pode expandir em si mesmo, certo? Eu não vou avançar muito para além disso, porque, honestamente, realmente, vocês não têm ideia de como eu estou cansado hoje. Eu tô assim, 85% certo de que eu não estou sonhando nesse momento, de que eu estou, de fato, fazendo uma live com vocês aqui no YouTube. Nós temos mais superchats aqui. Vamos lá. Referenciando, como o canal faz para entrar no Science Vlogs? Ainda está sendo conversado hoje, o Science Vlogs, nós estamos tendo que estruturar muita coisa ainda, como é um projeto de parceria, não é diferente do Blabalogia, por exemplo, onde nós juntamos alguns canais específicos para fazer vídeos, e aí alguns, por exemplo, eu tive que parar de fazer, aí entram outras pessoas. O Science Vlog já é uma parceria, então, até então, ninguém estava conseguindo efetivamente ficar só por conta disso, né? Recentemente, nós conversamos lá, e agora tem um grupo acho que são 3 ou 4, não estou lembrando que agora, são 4,
que vão agora mexer com essa parte, porque já tem muita gente que a gente queria já poder trazer para o Science Blogs, porque a ideia do Science Blogs é divulgar mais canais de ciência, né? Então, tem muitos canais aí que nós estamos, que todo dia um de nós lá fala, gente, vamos colocar esse cara aqui, vamos divulgar, muito bom. Não vou citar nenhum aqui, porque, pô, né? Mas, então, só que até então a gente ainda não tinha definido isso. Agora isso aí está caminhando, tá? Então, eu não tenho como te responder agora como entrar, mas assim que efetivamente essas coisas forem publicadas aí, eu falo por aqui, enfim, a gente conversa numa live aí, tá? Abração e obrigado aí pelo superchat. É o referenciando. Bruno Araújo mandou agora mais um superchat, dessa vez colocando uma pergunta. Boa noite, poderia explicar melhor o argumento ad hominem? Bruno, ad hominem é muito bom, é bom falar disso, porque hoje em dia tem muita gente confundindo. Teve um vídeo que eu postei nessa maratona, acho que foi o primeiro vídeo da maratona, que chama Por que artigos científicos são importantes? Eu acho que é isso. Enfim, como eu disse, eu não estou tendo certeza de nada nesse momento. E lá eu falei disso, que às vezes hoje o pessoal está muito apelando, achando que falar de ciência quando você fala de artigos ou de pesquisadores, confundindo isso com o ad hominem. O ad hominem é quando você usa durante uma discussão, qualquer que seja, sobre qualquer assunto, ao invés de se focar... As falácias em geral são, ao invés de você se focar nos argumentos ou nos pontos que estão sendo trazidos ou nos questionamentos que estão sendo feitos, as falácias é você desviar disso e usar de estratégias para desviar disso. O ad hominem é uma forma de você ou atacar a pessoa que está falando, por exemplo, acontece muito aqui. No meu vídeo sobre aquecimento global, vem alguém e me chama de esquerdista, de não sei o quê. Isso é o ad hominem, porque a pessoa sequer está... A pessoa nem falou do que eu disse no meu vídeo, ela simplesmente atacou a minha pessoa. A ad hominem é muito popular aí hoje com esses canais de treta no YouTube, que o foco do pessoal é falar, esse cara com esse nome, com essa barba, com esse cabelo assim, você vai ouvir, sabe? Simplesmente está ignorando por completo quais são os pontos trazidos, o fato, por exemplo, de que tem artigos científicos referenciados por ali. Então, o ad hominem é isso, é você fugir da discussão, fugir da conversa e apontar na pessoa que está argumentando, ou... Eu acho que até o ad hominem e o argumento de autoridade... Argumento de autoridade acho que se encaixa em ad hominem, né? Ou é uma parte? Bom, ad hominem é isso, se focar em atacar outra pessoa, ao invés de falar dos pontos que ela está trazendo para a conversa, para o diálogo, certo? Abração, Bruno Araújo. Ricardo Fugoni mandou um superchat, ele sempre está mandando por aqui, Ricardo, muito obrigado, viu? Há algum grupo ou canal que promova a discussão filosófica acerca da relatividade? Há outros como eu querendo entender o espaço-tempo para compreender a natureza. Uma pergunta. Há outros como eu querendo entender o espaço-tempo para compreender a natureza, ainda que sem o domínio matemático? A relatividade é um pouco complicado discutir. Você não precisa ter o domínio completo da matemática, não. Até porque isso seria elitizar o conhecimento, né? Não é legal. Mas eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu mostro as contas básicas da relatividade. Com um pouquinho de trigonometria básica, que eu expliquei no vídeo também, dá para você entender, eu acho que ficou bem compreensível o porquê que nós fazemos essa mudança na relatividade, tá? O nome do vídeo é Abrindo as Contas. É uma série que... É um quadro, na verdade, né? É um quadro que, por enquanto, só tem um vídeo. Mas eu já tenho outros aí em projeto para fazer. Então, agora, discutir só a parte filosófica da relatividade sem a matemática, eu acho que é até arriscado, porque a relatividade ela é contraintuitiva, e essas discussões filosóficas geralmente se apoiam numa... complicado, hein? Fugir um pouco aí da área que eu poderia dizer com certeza. Mas você precisa... Essas discussões filosóficas, às vezes, vão tirar certas conclusões que sem a matemática para te explicar se você está realmente no caminho certo ali, você pode tirar deduções que não fazem sentido, porque a relatividade ela é bem contraintuitiva. Então, por exemplo, a noção de tempo, ela se quebra completamente com a noção antiga de tempo. E a matemática é quem te ajuda a compreender o que acontece ali. Sem isso, eu acho que é um pouco... De novo, eu não conheço nenhum grupo, eu realmente não conheço nenhum grupo nesse sentido, tão específico assim, mas eu acho que qualquer pessoa que vai estudar relatividade, qualquer coisa de relatividade, pelo menos o básico da relatividade lá, aquela coisinha do triângulo, enfim, que eu coloquei lá no meu vídeo, eu acho que isso é importante você ver, você conhecer, mesmo se você não tem o domínio completo,
eu acho que é importante conhecer. É isso, ok? Tem coisas da física, gente, que não tem como você discutir sem a matemática. Relatividade geral, por exemplo, não tem como. Praticamente um desafio muito grande você falar de qualquer coisa sem falar um pouquinho de matemática que seja. E a física, hoje, ela é muito casada com a matemática. Não tem como você fazer estudos aprofundados aí sem usar a matemática, porque ela vai ser o juiz aí para saber se você está saindo de coisa que não faz sentido ou não. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Abração, Ricardo Fugoni. Desculpa eu não poder ser mais útil para você, mas eu tenho que ser honesto aqui, né? Wellington Rodrigues. Fala da sua época religiosa. Eita, nós, o pessoal demorou para perguntar disso. Fala da sua época religiosa, que você pregava pelo mundão afora. E de como você virou ateu. Nossa, mas isso dá uma longa história, isso. Como tem muita gente pedindo, eu já estou planejando fazer... Deixa eu só tomar um suquinho. Alguém quer aí, gente? Suco de limão? Ó, que beleza, nesse calor. Eu mencionei num vídeo aí que quando eu era mais novo, eu fiquei por conta da igreja, que eu pregava, enfim. Eu vou falar brevissimamente, porque é uma história muito longa. Mas a conexão tá zoada. Não, só tem uma pessoa reclamando, então é zoeira. Então, quando eu tinha, sei lá, com 15 anos foi que eu entrei na igreja. Foi que eu comecei, que eu fiz crisma, enfim. Que eu gostei do ambiente, enfim, tem diversas complicações para as razões aí. Mas com 15 eu fiz crisma, entrei, com 16 eu virei catequista, 17 também continuei catequista. Pensei, nessa época eu fiz encontro vocacional, queria ser padre, pensei nisso. Depois eu mudei de estado, porque a minha família mudou, eu mudei junto. E até, acho que meus 20, 21, não sei, eu fiquei muito participando de alguns grupos específicos na igreja. E esses grupos eram grupos de pregação. Então, eu fui em missão, por exemplo, eu fui em campos dos Goitacazes do Rio de Janeiro, fazer uma pregação lá, não lembro exatamente do que era, para um encontro que teve no fim de semana. Aqui em Minas, eu fui em um bocado de cidades. Aqui em Juiz de Fora também, várias igrejas, o pessoal me chamava às vezes para dar palestra, fazer pregação em catequese, crisma, e grupo de não sei o quê, enfim. Eu fiz muito disso. E teve uma época, eu acho que lá para os 21, foi que... Bom, aí teve um intervalo onde eu estava na igreja, mas eu não queria ser padre ainda, não estava por conta disso. Inclusive, eu namorei muito tempo, cheguei a ficar noivo, acho que eu fui terminar o noivado. A gente terminou em... tem tanto tempo, já não lembro. Mas aí depois desse noivado, a gente terminou, e aí eu comecei a fazer encontro vocacional e tal, para efetivamente virar frade capuchinho, para quem é católico aí sabe o que eu tô falando. Quem não é, a menos que você não tenha participado, você não vai saber. Mas frade capuchinho é aqueles freis que usa batina marrom, que raspa o cabelo aqui e fica só com um trenzinho assim, sabe? Então, eu cheguei a fazer encontro vocacional para esses, para a vida conventual mesmo. E aí, depois de, sei lá, acho que... Eu comecei nessa época, enfim, depois disso, eu comecei a questionar um pouco, primeiro as posturas da igreja, enfim, essa ideia de tentar impor para a sociedade os valores cristãos, que mesmo quando eu estava na igreja, eu já não concordava, eu achava que quem não está aqui, quem não vive por isso, não tem obrigação nenhuma de seguir isso, né? Enfim, inclusive até pela ideia que eu tinha de livre-arbítrio, de que cada um era livre para fazer suas escolhas, eu achava isso um absurdo, né, da igreja querer impor regras religiosas para pessoas que não estavam ali dentro. E, enfim, comecei com essas discordâncias, com essas coisas. Depois de um tempo, eu comecei a questionar um pouco mais das próprias crenças em si mesmo. E muita gente, às vezes, acha que foi a ciência que me fez. Não, eu só fui ter contato com a ciência muito tempo depois. Muito não, né? Um pouco tempo depois de eu sair da igreja. Eu saí da igreja por questões por eu questionar efetivamente a fé inteira e os pressupostos, e, enfim, até que eu cheguei num momento em que eu virei um agnóstico, que eu estava meio que assim, esse Deus pessoal, esse Deus que vigia as pessoas e que ama essa coisa toda, eu não fazia muito sentido para mim, eu não via. Estou tentando não ser muito polêmico, muito mamilos aqui, né? Então, eu caí um pouco, fiquei um pouco no agnosticismo, e depois de um tempo, eu lembro que o bully de Chad Russell foi quem me convenceu a efetivamente falar que eu era ateu, que foi
que foi aquele argumento do bule de chá. Enfim, se você disser que tem um bule de chá entre a Terra e Marte orbitando, mas disser que não tem como ele ser observado porque ele é muito pequeno, então nenhum telescópio consegue ver, e não tem jeito de medir, mas ele está lá orbitando, você vai ser recebido com ceticismo pelas pessoas. Mas se você ensina isso quando as crianças estão ainda, desde que elas nasceram, se você coloca isso nas escolas, se você leva elas para templos e diz para elas que elas vão ser punidas se elas discordarem disso, e você ensina para elas que a razão delas de viver é isso começa a se tornar uma norma social e não mais uma coisa absurda, né? E, enfim, aí com isso eu comecei a pensar na questão da falta de evidências e cheguei onde eu estou hoje, que eu não vejo razões para acreditar, então eu não vejo problema em dizer que eu sou ateu. Agora, provavelmente, vai sair um monte de gente, né? Ou não? Acho que o pessoal já sabe que eu sou ateu, enfim, eu não estou ofendendo ninguém aqui, né? Só se tiver algum fanático aí vendo agora, é que vai ficar puto comigo e vai sair. Mas é isso. Essa é um breve resumo de como eu me tornei ateu e da minha época de igreja. Dessa época de igreja eu posso falar mais. O violão eu aprendi a tocar quando eu estava na igreja. As músicas que eu sabia tocar eram só música de igreja, música de adoração, música enfim, de um monte de coisa. Mas teve muita coisa boa, teve muita coisa ruim também. Tenho grandes problemas com coisas que a igreja fez na minha vida, tenho muitas coisas boas também. Foi um balanço aí. Acho que a vida é assim, né? Beleza? Vamos embora para a próxima pergunta. Muito obrigado aí, Wellington Rodrigues. Daniel Alves. Boa noite, Davi. Mandou um superchat. Boa noite, Davi. Sou estudante de física e queria te perguntar como poderíamos levar interesse aos alunos de uma maneira mais democrática se não temos tempo nem de passar toda a matéria. É complicado. Esse é o desafio, acho que, de todo bom professor, né? Porque tem professor que simplesmente não se importa. E eu acho que esse é um problema na questão do ensino de física. Tem muito professor que realmente só está ali para fazer o trabalho e, enfim, seguir adiante. Mas para professores que estão querendo fazer uma coisa diferente, isso é um pouco complicado mesmo, porque cada vez está diminuindo a quantidade aí, enfim. E agora com essa reforma ridícula do ensino médio agora ainda funilou ainda mais. E eu acho que hoje a gente tem que se aproveitar da internet. Tem que se aproveitar do fato, por exemplo, de que tem canais aqui como o meu falando de física, tem o Pedro Loso do Ciência Todo Dia, tem o Sérgio Sacani falando de astronomia, tem Poligonauta. Eu não gosto de falar nome porque eu esqueço de algum e aí depois eu falo, putz, esqueci de falar dessa pessoa. Mas tem o Science Blogs Brasil, com várias pessoas falando de ciência, e eu acho que hoje é a hora de aproveitar isso, já passar isso para o aluno, a gente vai falar de tal assunto, então já olha, indica esses canais, indica fontes para o aluno ver antes, de forma a tentar, no momento da aula, você ter que ficar só com a parte que é do professor, que é aquela de ensinar os conceitos mais aprofundados e de tirar dúvida, de fazer exercício, né, que é para física isso é importantíssimo, né, mas eu acho que é isso, a gente precisa explorar um pouco desse universo para além só da aula. Não ser babaca, igual tem professor que passa 1 milhão de listas para os alunos só para colocar como classificação de nota, mas realmente usar os recursos que nós temos hoje aí para os alunos estudar em casa. Porque isso é o mais importante até para quem vai depois seguir adiante, seja na vida aí, numa carreira acadêmica, seja para outras coisas. Eu acho que é mais importante criar no aluno e ensinar esse hábito de estudar em casa do que efetivamente ficar preocupado em ser a pessoa que vai ensinar tudo para o aluno. Porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de mostrar tudo. Quem dá aula sabe disso. Ninguém cumpre uma ementa inteira. E quem cumpre a ementa inteira cumpre mal, cumpre com os alunos não aprendendo, cumpre com o aluno não sabendo a matéria, e se sai orgulhoso porque passou tudo, mas no fim das contas ninguém que estava na sala aprendeu. Eu acho que é mais importante isso, dar esse ferramental para o aluno ser capaz de aprender quando você sabe que você não vai ter tempo de ver tudo, né? Mas é um desafio também, assim, essa é uma pequena coisa que eu estou falando aqui. Eu estou fazendo um curso de licenciatura, onde a gente vê tantas e tantas disciplinas discutindo sobre isso, sobre como fazer isso, né? Então não é uma solução definitiva aqui, obviamente. E quem é professor aí, essa é uma boa discussão aí. Coloque nos comentários da live, depois que eu postar isso aqui, na gravação. Tá aí uma boa troca de informação entre os professores aí, tá? E muito obrigado a todos os professores que assistem aqui. Eu sei a vida dura dos meus colegas aí de profissão, e eu fico muito feliz quando eu fico sabendo que tem professores que usam meus vídeos em colégio, enfim, eu fico muito feliz de saber que eu estou sendo útil para vocês aí como material também, tá? E vamos tentar montar uma comunidade aí nos comentários aqui no YouTube. Abração, Daniel Alves.
Mais superchat, ó, hoje o superchat tá bombando. Rosana São Pedro, ela é apoiadora, eu sempre confundo esse nome. Eita, eu morava em Campos nessa época, quase que te conheci na época errada. Se você participasse de encontros lá em Campos do Goytacazes, existe a grande possibilidade de você me encontrar lá. Eu fui uma vez só? Eu acho que foi uma vez só que eu fui. Não tenho certeza não, mas eu acho que foi uma vez só. Quem me conheceu tem muita gente que me conheceu naquela época que até hoje alguns têm uma imagem ruim, né, de pobre coitado que saiu da igreja, se perdeu de Jesus, né? Tem alguns que até hoje conversam comigo e tiraram um pouco, porque os grupos que eu participava eram os grupos bem fanáticos também. Eu falei disso num vlog, procurei nos vlogs, que eu tive essa época, eu convivia com muita gente que era fanática também. Então, assim, muita gente aí ou você concorda 100% comigo, ou eu te odeio para sempre, né? Mas também teve algumas pessoas que depois mudaram, enfim, a vida segue. Isso é assim que funciona. Todo mundo, muita gente passa por isso quando é mais novo e depois que vai ficando mais velho, entende que não é bem assim que a coisa funciona. Você não precisa dessa coisa tão fechada assim. Vamos lá, o Masashi mandou um superchat. Agradecimentos ao Lucas Pereira e ao Café e Ciência. Agradeço. O Masashi está... Não entendi. Você está agradecendo a eles? Não sei. Mas um abraço para os dois aí, deve ter alguma coisa que eu perdi no chat. Vinsmoke Sanji mandou um superchat também. 2 pila aí para a caixinha. Obrigado aí, Ítalo. Valeu aí pelo superchat. Deixa eu olhar aqui agora. Pessoal, o chat está correndo. Muito bom, gente. Estou gostando de ver. Isso aí. Esse é o espírito. Nós já estamos com 370 pessoas assistindo. Muito bom aí, tá vendo? Pessoal falando que final da novela ia tomar... Estamos disputando com novela aqui, rapaz. Aqui tem essa de novela, não. Hoje é live primata pro pessoal. Deixa eu ver aqui. O que tem no Twitter? Provavelmente o Masashi mandou algumas perguntas, que ele sempre fica de olho aí, ou não? Aqui, ó, o Masashi mandou. Vamos lá. Vinícius Noronha. Se olhando cada vez mais distante, conseguimos enxergar, entre aspas, o passado, pois a luz demora para chegar aqui, por que não podemos olhar para uma distância de 13,7 bilhões de anos-luz e assistir o Big Bang? Espera só um minutinho, gente. Eu vou ter que abrir o interfone. 10 segundos. Oi? Pronto, tô de volta. Desculpa aí, gente. É que meu irmão perdeu a chave dele e, enfim, eu tive que ir lá abrir o portão para ele. Deixa eu ver aqui. Ok. Por que nós não podemos assistir o Big Bang? Porque o Big Bang ele é um processo. Essas interações que nós temos hoje, que permite que a gente possa enxergar, que permite interação eletromagnética, gravidade, essas coisas não existiam. É complicado falar no momento do Big Bang, mas elas não existiam logo após o Big Bang. Essas forças isso foi acontecendo durante o processo do Big Bang. Então, até o fato de nós podermos enxergar não dá a informação completa sobre a origem do universo. Mas o máximo que nós temos para observar hoje é a radiação cósmica de fundo. E é através dela que nós podemos fazer aí teorias sobre a origem do universo, sobre o desenvolvimento. Mas não dá para assistir o Big Bang, primeiro porque ele não aconteceu... A informação que nós recebemos aí dessa radiação cósmica de fundo e de qualquer direção do universo aí, não tem o ponto onde o Big Bang aconteceu para nós vermos, né? Nós somos parte dessa expansão completa aí. Então não é como se fosse um evento, por exemplo, se hoje um telescópio descobre dinossauros num planeta em uma outra estrela, por exemplo. Como acho que eu já falei em alguns vídeos aqui, o que você está vendo é o passado daquele lugar. Então você descobre que naquele ponto viveram dinossauros naquele planeta. Isso aqui é viagem completa, tá, gente? Não tem nenhuma descoberta desse tipo aí, não. Mas já o Big Bang ele não é um negócio que aconteceu ali e nós estamos observando ali. O Big Bang ele é o surgimento do universo, né? E o certo desenvolvimento. Então, não tem onde você olhar especificamente para olhar o Big Bang acontecendo. E também isso, essas 4 forças fundamentais que fazem as interações ser como elas são hoje, não existiam logo após, no exato ali do instante do Big Bang, certo? Vamos lá. Mas, assim, excelente pergunta, Vinícius Noronha. O Masashi está empolgado, mandando um monte de pergunta aqui. Marcelo Martucci.
Boa pergunta essa, porque é um negócio que tem muito tempo que eu tô falando aqui, que eu tô querendo falar já. Essa aparência que você, o Pirula e dentre outros cientistas têm, não reforça o estereótipo já concebido do cientista maluco? Não, gente, porque é só eu, o Pirula, o Slow e tem o Pedro agora também. Tem um monte de gente que fala de ciência que não tem esse estilo. Tem um monte de... Cientistas em geral não tem esse estilo. Você vai ver um ou outro. Tem de todo tipo. Tem careca, tem cabeludo, tem com barba, tem sem barba, tem baixinho, tem alto. Eu não entendo muito. Eu acho que o pessoal... É o problema da probabilidade, que eu falei naquele vídeo sobre astrologia, que quando você começa a ter probabilidades, números, amostras muito grandes, certos fenômenos começam a ganhar mais a nossa atenção. E eu vejo muito pessoal, às vezes, comentando que ou que eu pareço com o Pirula, já teve gente, inclusive, perguntando se eu imito o Pirula, coisa desse tipo. Gente, e eu fico me perguntando, o Pirula é o primeiro homem do universo que tem cabelo grande e barba? Tipo, eu tenho quase certeza que já existia esse estilo antes dele. Mas como ele é o maior aí, divulgador científico no formato de vlog que tem aí, eu acho que o pessoal se foca muito no estilo dele, e toda vez que aparece alguém de cabelo grande e barba, o pessoal já liga ao Pirula, entendeu? Mas não é assim. E sem falar do que a Nani acabou de comentar no chat ali. Eu não tem por que o fato de eu ter cabelo grande e barba reforça o estereótipo de cientista maluco. O que tem de maluco em ter cabelo grande e barba? Até pouco tempo era o símbolo do metal, agora é cientista maluco, entendeu? Acho que tem uma visão um pouco enviesada aí por parte de tanto de quem acha que todo mundo que tem cabelo grande e barba está imitando Pirula, quanto por quem acha que todo mundo que fala de ciência tem isso. Eu acho que é um pouco da nossa atenção se focando em um ponto que não necessariamente é generalizado, certo? Mas é uma pergunta legal, porque tem muito tempo que eu tô querendo falar disso, o pessoal fala disso, me dá um negócio, gente, mas vocês nunca viram gente com cabelo grande e barba antes na vida? Deixa eu olhar no grupo dos primados falantes lá, porque parece que tem perguntas novas. Eu tô perdendo aqui um bocado. Vamos lá. Nossa senhora, tem muita coisa aqui. Tá grande a pergunta, tem que ser pergunta menor. Pergunta de duas só. Também não. Aqui. Vinícius Cavicchioli. Você abdicaria de alguns anos de vida, num tipo de hibernação, para conhecer outros planetas e sistemas solares? Bem no sentido de interestelar? Muito boa pergunta, hein? Tá aí, eu não sei se eu abdicaria. Se fosse desse estilo de hibernação, se fosse uma tecnologia que já funciona, já temos aí, já foi desenvolvida, eu não participaria do primeiro grupo a testar isso. Não, eu prefiro continuar aqui. Muito bem. Mas se fosse uma tecnologia que já funciona, e eu estaria hibernando nesse tempo aí, eu acho que eu não teria problemas em perder alguns anos de vida, não. Não sei, depende para que planeta que eu estou indo, qual que é a minha missão, por que eu estou indo para lá? Porque se fosse, por exemplo, como tem algumas séries, eu não vou citar aqui para não dar spoiler, mas tem algumas séries onde o cara vai sair daqui para outro planeta para virar um minerador. Inclusive o Mars One, tá aí, acho que eu nunca falei disso, mas o Mars One, quando surgiu e um monte de gente falou que ia tentar, porque morrer em Marte vale a pena. Mars One, para quem não conhece, era um projeto que visava levar pessoas para Marte até não sei que ano, não lembro, 2030, se não me engano, só que as pessoas que fossem iam morrer lá. A missão era só de ida. E teve um monte de gente se inscrevendo e falando que valia a pena, né? E eu, como eu sempre faço com tudo nessa vida, eu fui ler todos os pontos, ponto a ponto aí, não era contrato, mas do projeto, né? Porque estava muito na propaganda. Vá para Marte, vá para Marte. E aí eu sempre gosto de ver os detalhes. E aí eu fui olhar os detalhes da missão, e eu tive muita impressão de que quem estava indo para lá ia virar um tipo de, sei lá, um minerador em Marte. Você era um pouco assim, você ia virar uma mão de obra semi-escrava em outro planeta. Se fosse uma missão assim, eu não quero de jeito nenhum. Eu gostaria de ir se eu fosse para uma missão de descoberta, de praticar ciência por lá, de fazer teste. Então, assim, talvez até fosse interessante. Depende da proposta. Eu toparia se a proposta fosse muito boa. Eu acho que tem superchat novo, né, que eu perdi. Vamos lá. Ricardo Fugoni. Fale da não repercussão do atentado na Somália. Novamente, é um daqueles assuntos que eu não faço... Eu ouvi falar que teve atentado na Somália e eu ouvi falar que teve atentado em Las Vegas. Mas eu não efetivamente me informei sobre nenhum dos dois. E eu prefiro não falar porque, sei lá, eu posso acabar soando insensível com a tragédia aí de um dos locais, se eu der uma opinião aqui sobre isso. Então,
prefiro não falar disso, certo? Mas, para mim, os dois, igualmente, eu ouvi falar nada dos dois. Só ouvi o nome do que aconteceu. Ainda mais na maratona, que eu tô correndo para fazer vídeo inteiro, aí que eu não tô acompanhando. Eu já não acompanho normalmente o ciclo de notícias. Com a maratona, então, aí que eu tô por fora. O Alcides, quanto tempo você não aparece por aqui, Alcides? Se bem que agora eu tô cansado da maratona, né? Pode ser que, como ele é meu amigo imaginário, pode ser que é por isso que ele tá aparecendo de novo, né? Por causa do meu cansaço. Agora eu tô 60% de certeza só que eu realmente tô acordado fazendo essa live. Vamos lá. Alcides falou lá, fale um pouco sobre matéria escura, abração. Eu não tenho muito o que falar sobre matéria escura. Até numa outra live já me pediram isso, mas matéria escura eu acho que tem que ser um vídeo... vou aproveitar esse tema para falar de uma outra coisa. Vocês devem estar reparando que no canal agora, quem ainda não reparou, tem uma playlist que chama Vídeos em Destaque. O que eu estou fazendo? Eu gosto de fazer vários estilos de vídeo aqui. Eu gosto de fazer vídeos mais leves. Às vezes o pessoal pede para eu falar... Por exemplo, eu fiz aquele clickbait científicos, aí teve gente falando, transforma esse quadro num quadro, você comenta essas notícias, e aí você traz informação. Gente, às vezes eu quero fazer uma coisa leve, eu não quero ficar o tempo todo só pensando em coisa pesada e fazendo um vídeo super trabalhado. Às vezes eu quero fazer uma coisa divertida, fácil de fazer, igual a live aqui, que é tranquila, um bate-papo tranquilo com vocês. Então, assim, tem alguns vídeos que são mais trabalhados, que eu estou colocando nessa playlist, vídeos em destaque. Tem alguns vídeos que são quadros específicos, tipo Cantinho da Disciplina, Faca Primata, que dão trabalho também, né? Mas eles são com um formato diferente, eles são para quem gosta, para quem acompanha o canal. E tem alguns vídeos que são mais light, tipo o clickbait científico que eu fiz da outra vez aí, né? Então, o caso, eu acho que da matéria escura tem que ser um vídeo desse trabalhado. E aí gasta tempo. E aí eu acho que é assunto para um desses vídeos em destaque aí do canal. Para quem só quer ver esses vídeos super trabalhados de ciência, tem muita gente que fala isso, e tudo bem, é ok você não querer ver outros vídeos, é ok você não querer ver bate-papo, você não tem obrigação nenhuma, mas quem quiser ver só esses vídeos, é só olhar essa playlist lá no canal, que sempre que eu fizer um vídeo mais trabalhado, eu vou inserir esse vídeo por lá, certo? Ok. Vamos lá. Deixa eu ver aqui do chat, o que é isso aqui? Gama DH. Quer saber se você está acordado? Pesquise no Google algo que você não sabe, algo no qual você não tem conhecimento. Boa. Uma boa forma de você saber se você está sonhando. Teve uma época que eu fazia esses exercícios aí de sonhos lúcidos. Era bem interessante, mas eu perdi o saco para isso depois. Uma coisa que funciona muito é você tentar lembrar do seu dia, lembrar de como que você chegou aqui. É coisa do Inception mesmo, você vê isso, né? Como que eu vim parar nessa live? Aí eu vou lembrar, eu jantei. Antes de jantar eu fiz tal coisa. E aí, às vezes, no sonho, você consegue se dar conta, putz, eu tô sonhando. E aí você consegue voar, enfim, você consegue montar um mundo de Minecraft, né? Mas enfim, é só curiosidade, não sei porque eu falei isso. É por causa do sono, eu tô perdido aqui. Vamos lá. Cristiane Leite mandou um superchat. O superchat deveria ser possível em todos os vídeos do YouTube, não acha? Acho, concordo plenamente. O YouTube, eu não sei por que ele não oferece isso ainda, porque se às vezes tem um vídeo meu específico que você gostou muito, e você quer, sei lá, mandar um superchat, um super comentário que seja, ou só um agradecimento pelo vídeo, eu acho que o YouTube deve liberar isso, né? Porque tem vídeos aí tem muitos vídeos que o pessoal se torna apoiador a partir desses vídeos. Por exemplo, esse último que eu postei, para quem não viu, quem está perdendo os dias da maratona, eu postei o segundo vídeo da série O Mundo Assombrado pelos Demônios. Postei ontem. Postei ontem. E foi um vídeo que muita gente gostou, muita gente se tornou apoiador depois desse vídeo, e muita gente falou que é o melhor vídeo do canal. Eu acho que o YouTube deveria pensar nisso aí, né? Agora, como que a gente se comunica com o YouTube e fala para ele, olha, YouTube, essa seria uma coisa interessante. O YouTube ele tem um histórico longo aí de ser bem negligente com os criadores independentes, né? E agora, cada vez mais, ele se comunica aí com grandes corporações aí de TV, por exemplo, que tem canais no YouTube, né, como o Jimmy Kimmel e o John Oliver e outros assim, mas os criadores independentes, o YouTube nem dá um retorno, né? Mas seria um excelente recurso, né? Tá aí. Se um dia eu tiver como sugerir para alguém, eu falo disso, é uma boa ideia. A Ana, do Mais Afinal, aí, fala da água com limão e o não funcionamento das dietas detox, eu tô mal com isso. Eu não tenho como falar 100% dos funcionamentos da dieta detox, tá? Mas o organismo é um pouco mais complicado do que essas dietas às vezes colocam, né? Por exemplo, eu mesmo agora, eu tô adotando uma dieta nova há um tempo,
eu tô comendo... Hoje eu sou praticamente vegetariano, né? Mas quando eu comecei esse caminho, não foi uma ideia de tipo assim, vou virar vegetariano. A minha ideia foi começar a comer melhor. E aí eu comecei a comer mais legume, mais não, né? A comer legumes, verduras, coisas que eu não comia. Eu só comia arroz, feijão e bife, arroz, feijão e bife. E aí eu comecei a comer outras coisas que trazem vitaminas que eu preciso também. Minha alimentação era horrível. Depois disso, depois de acho que um mês é que eu fui começar a sentir a diferença. De eu reduzir bastante a carne, eu estava comendo, sei lá, um pedacinho minúsculo no dia a dia junto com outras coisas, né? Com legumes aos montes. Eu só fui sentir essa diferença fisicamente, acho que um mês e meio depois. E realmente eu me senti melhor, eu comecei a me sentir mais disposto, eu comecei a me sentir menos cansado, e eu não fiquei morto depois de cada refeição como eu ficava antes. E geralmente é assim, a alimentação é um hábito completo, então você precisa olhar todas as coisas na sua refeição aí, para efetivamente fazer vamos dizer, um detox, para você realmente conseguir, vamos dizer, limpar seu organismo. Você precisa dar um tempo para o seu organismo com uma alimentação toda diferenciada. Aí não adianta essas coisas que o pessoal colocar, toma um suco verde em 10 dias que vai resolver. Não vai resolver. Porque o seu organismo, você está aí há anos comendo de um certo jeito, e se você quer uma coisa que dure de longo prazo, é uma realimentação, é uma reeducação alimentar, né? Agora, mais detalhes sobre detox, eu realmente não conheço o suficiente. O que eu sei é isso, melhor do que fazer detox é você inserir mais grãos na sua alimentação. Com o tempo, é um pouco complicado você adaptar, você descobrir. Na minha cabeça era super complicado fazer essas coisas. Eu achava que assim, nossa, eu não vou ter tempo de fazer comida, eu não vou ter tempo, porque é a noção que todo mundo tem, né? Eu vou precisar substituir não sei o que e tal. Mas não, eu tinha uma alimentação horrível e hoje eu tenho uma alimentação boa, e só nessa troca de eu aprender, bom, se eu comprar uma batata e uma cenoura, eu corto, eu cozinho rapidinho e isso dura uma semana para mim. E hoje eu tô com uma alimentação melhor. Então acho que é melhor a gente se preocupar com uma alimentação a longo prazo do que correr atrás dessas coisas enfim, de um ponto só para fazer, certo? Mas, bom, é isso. Vamos lá. Deixa eu aproveitar que eu respondi a pergunta da Ana. Para quem não conhece, o Renan e a Ana do Mais Afinal, vale a pena conhecer. Eu gosto muito do canal deles, eles sabem aí, eu sempre que tenho um tempinho, eu tento assistir os vídeos que eles postam lá. E o primeiro vídeo que a Ana apareceu, eles falaram do áudio, né? Eu aguentei tanto tempo, gente. As lives mesmo, vocês estão ouvindo agora, se eu não falasse nada, vocês não se dar conta. Mas esse áudio aqui não é o melhor áudio do meu canal, certo? Se for ver os outros vídeos, aí o áudio é melhor. Mas é o que eu tenho aqui, é essa webcam hoje. Provavelmente eu compre uma melhor para o futuro aí. Por enquanto, é isso que eu tenho. E quando eu comecei com o canal, eu gravava com o celular. Teve uma época que eu gravei com um tablet que quebrou. Meu tablet quebrou. Enfim. E o áudio não era dos melhores. E aí vinha gente reclamando, esse áudio tem que melhorar. Melhora esse áudio, melhora esse áudio. E a vontade que dava era de falar, você vai me dar R$1.000 para eu comprar o gravador externo de áudio que eu preciso? E se você não vai me dar, falar para eu trocar não vai mudar o estado atual dos meus vídeos, né? E fica essa dica para vocês, gente. É sempre bem-vindo vocês falarem, o áudio não tá muito legal, quando possível, invista, sabe? Nem isso precisa fazer, sério, a gente não quer ver isso. Ninguém fala do vídeo, fala do conteúdo. Se você acha que tá impossível de ouvir, não ouve, porque esse comentário não traz nada. A gente sabe que o áudio não tá legal quando ele não tá legal. E eu sabia disso. Eu falava, cara, eu sei que o meu áudio tá horrível, porque eu gravo com o celular, porque eu gravo com o tablet, né? E a Ana e o Renan passaram por isso lá, né? Edição, gente, quem tem esse problema com áudio e recebe a dica, se você mexer na edição e tal coisa, melhora. Não melhora. Áudio, ou você capta ele bem, com um gravador efetivo. Hoje eu tenho um microfone de lapela, e a minha câmera tem entrada para microfone, então eu faço isso hoje, vale a pena. Mas se não tiver a captação melhor, se você não tiver dinheiro para investir na captação, não perde tempo tentando melhorar. Você no máximo vai conseguir mexer no grave um pouquinho, mas não tem jeito. Áudio e imagem é captação. Ou você capta bem, ou você tem bastante luz na hora de gravar. Por exemplo, na hora de gravar a imagem, a luz é mais importante do que a câmera. Isso se você estiver de frente com uma janela, num lugar bem iluminado, isso ajuda mais do que ter uma câmera maravilhosa, né?
Agora o áudio não. O áudio você tem que ter captação boa, tá? Então, gente, ao invés de ficar reclamando do Renan e da Ana do áudio, ou vocês dão dinheiro para eles comprar, ou dão de presente para ele no gravador, ou para de falar disso e vai comentar os vídeos, porque os vídeos deles são muito bons e não precisa ficar preocupando só com qualidade técnica, não. Assim que eles tiverem dinheiro para melhorar a qualidade técnica, você pode ter certeza que eles vão melhorar. Todo mundo no YouTube vale essa regra. Se a pessoa não comprou ainda, é porque ela não tem como comprar. Abração para eles aí. Vamos lá, deixa eu ver que tem alguns superchats que eu perdi. Eu tô com um calor, gente, desculpa, mas eu vou ter que prender no cabelo aqui durante a live mesmo, porque tá quente demais. Enquanto isso, vamos lá, vamos ver o superchat que tem aqui. O Enio Vilaça perguntou lá, você conhece o Davi Airola, do Papo de Primata, pessoalmente? Conheço, gente finíssima, gosto demais do Davi. Um dos meus charás de divulgação científica, né? Se sim, pede para ele fazer uma maratona também, vocês são foda. Então, gente, a maratona é uma coisa muito... agora sim, cabelo preso, tá quente pra caramba, pelo menos isso alivia um pouquinho, né? A maratona não é muito fácil de fazer, não. Então, não dá para eu pedir para ele fazer uma maratona. Até porque o Davi Airola tem um tempo que ele não tá postando, né? Eu não lembro agora, eu acho que ele tava... Bom, eu não vou falar aqui das coisas pessoais do outro, né? Mas ele tava sem tempo por razões dele aí, de projetos pessoais dele, e por isso tem bastante tempo que ele não tava postando, né? Eu conheço essa batalha aí de perto. Eu agora é que eu me organizei de um certo jeito, de uma certa forma, para ver se valia a pena fazer. Enfim, eu vou falar dessas coisas da maratona depois que a maratona acabar, tá? Mas, para quem não conhece, vai lá, manda um abraço lá pro Papo de Primata, pro Davi Airola. Mas não só manda um abraço, então vai lá ver os vídeos, e aí se você gostar do vídeo, aí você manda um abraço, fala lá que o Primata Falante me mandou aqui. Mandou não, Primata Falante me apresentou, sei lá, usa a criatividade aí. Eu tô muito cansado para pensar em termos agora. Mas é isso. Abração pro Davi Airola. Ele não deve estar assistindo agora, imagino eu, mas se ele estiver vendo isso aqui agora, abração aí, xará. Fábio, deixa eu ver aqui. Superchat. Fábio Júnior perguntou: você viajaria para o futuro, 80 anos à frente? Não sei, eu não vejo. Eu não sei. Como a humanidade caminha, eu não... Da forma como a humanidade está caminhando hoje, eu não sei se daqui a 80 anos realmente vai ser um bom tempo para viver aqui na Terra, não. Então, a menos que eu pudesse ver primeiro, de alguma forma mágica e milagrosa, o que tem nesse futuro, o que esse futuro traz para mim, eu realmente não vejo razões para viajar no futuro, não. Eu acho que eu só estaria perdendo 80 anos nisso aí. Deixa eu ver aqui. Mais um superchat. Eduardo Lucas. Davi, fala um pouco sobre computação quântica. Esse é um assunto muitíssimo interessante para o qual eu tenho quase zero preparo para falar nesse momento. Inclusive, é um tema que é um pouco óbvio, né? Na hora que eu falar isso, provavelmente a maioria vai deduzir na hora, mas é um tema que provavelmente vai ter uma collab a respeito desse tema aí, que eu vou fazer um vídeo em colaboração com outro canal. Mas aqui agora, a computação quântica é realmente um assunto que é bastante complicado para eu falar, para eu trazer aqui de trás da orelha coisas para vocês aqui. Abração, obrigado aí. Queria ter mais coisas para te falar, mas realmente eu não me sinto seguro para falar isso aqui agora. Beleza, superchat, vi todos os superchats que tem aqui agora. Então vamos lá. Vamos no grupo dos apoiadores. Tem tempo que eu fui lá a última vez. Começou as perguntas dos apoiadores. O Vinícius Cavichone. 2 centímetros ou 200 mil reais? Para quem já viu o vídeo do Porta dos Fundos, né? 200 mil reais. Óbvio, sem pensar 2 vezes. Eu não precisava nem ser isso tudo, não. Vamos lá. Rodrigo, vamos fazer a sessão das perguntas inapropriadas dos apoiadores, né? Rodrigo Alfaia Bulgari, já mandou nudes? Já recebeu? Não, nunca mandei nudes, nunca pedi nudes também, nem vou fazer isso. Sim, já recebi. Rodrigo Alfaia, qual o seu método ou estratégia de estudos? Meu método de estudos primeiro, eu me apoio firmemente, fortemente na internet, no Google. Sabendo usar o Google é uma baita de uma ferramenta de estudos hoje. Qualquer pessoa que hoje vai estudar e não está usando a internet, você está se privando da melhor ferramenta hoje de estudos possível, tá? Você consegue lista de exercício para treinar, você consegue explicações detalhadas de assunto
tem 1 milhão de canais de videoaula aí. Então, assim, primeira dica é essa, se aproveite amplamente da internet aí para estudar, tá? Segundo, eu gosto de ter horários. Eu tenho. A questão é que é complicado, por exemplo, se eu falar que eu tenho horários, mas a minha agenda é um pouco flexível. Eu, por muito tempo, tentei seguir uma agenda rígida de horário de estudar e de horário de fazer não sei o quê. E essa agenda rígida, ela é um pouco. Ela leva pouco em consideração a pessoa que você é na hora de executar ela, né? Existe a pessoa que está montando a agenda e depois existe a pessoa... Às vezes a nossa cabeça é isso, né? Eu agora que eu estou montando a agenda, eu estou montando aqui, mas é a outra pessoa que vai cumprir, né? Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco sensível na hora de cumprir essa agenda. Então, é importante você ter tempo de estudo em casa, se você só vai na aula e não estuda isso em casa, dificilmente você, de fato, vai estar aprendendo as matérias aí. Isso vale para todo mundo, desde graduação até quem está em ensino médio, ensino fundamental. Tudo que você viu na sala de aula, em algum momento você tem que ver em casa. De preferência, se possível, no mesmo dia, chegou em casa mais à tarde, antes de dormir ainda, já olha isso. Porque aí é mais fácil estudar quando a matéria ainda está fresca na sua cabeça do dia que você viu na aula, do que se você pular um dia, 2, 3. E aí tem a turma que vai estudar para a prova, não consegue porque passa estresse, não consegue aprender, porque você estudou para a prova, você não estudou o conteúdo na hora enfim, você não aprendeu o que foi passado ali para você. Você só deixou aquilo no dia, esqueceu, e depois de 2 semanas você está tentando rever uma coisa que, se você olhar no mesmo dia, isso vai fixar muito melhor, você vai aprender muito mais fácil, vai gastar menos tempo, e eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar agora. Outras dicas eu dou naquele vídeo que eu tenho aqui, antigo, acho que foi o primeiro vídeo do canal a realmente começar a ter muita visualização aqui, que foi o Dicas para Estudantes. Eu não sei hoje quanto que eu me apoiaria naquelas dicas lá, mas são dicas úteis para quem vai montar aí. No fim das contas, vai muito do autoconhecimento também, né? Você tem que conhecer seu ritmo, você tem que saber como que é melhor para você, se você precisa de muito tempo em casa, pouco tempo, se você precisa ver vídeos resolvendo as coisas, se você precisa ouvir áudio de explicação. Aí é uma coisa de você ter contato consigo mesmo e conseguir ver qual dica é útil para você e qual não é. Se não está funcionando, não insiste, tenta outra coisa. Obviamente, dá um tempo de teste, né? Faz o teste aí por 1 semana, 2, quem sabe 1 mês. Mas se você está 2 anos tentando a mesma coisa e não está funcionando, tenta outras coisas aí. Bom, é isso. Vamos lá, já falei demais dessa pergunta aqui. Pergunta legal. O Rodrigo está falando que ele me mandou DM, né? Deixa eu ver aqui, Rodrigo. Você falou que você mandou um DM. Gabriel Nunes, o que você acha de armas? Complicado, hein? Eu já falei aqui numa outra live, eu não tenho opinião 100% formada. Né? Enfim, tem problemas óbvios, ao mesmo tempo tem problemas que não são tão óbvios. Tem questões e questões, eu prefiro não falar nada aqui, porque eu acho que é um assunto muito complicado para eu dar uma opinião muito leve. A questão é que eu hoje realmente não tenho opinião 100% formada a respeito de como deve ser ou não uma proibição ou liberação do armamento. Eu nem pendo completamente para o desarmamento completo, embora eu, de certa forma, esse é o lado que visceralmente me atrai mais, eu efetivamente não tenho argumentos totalmente convincentes de que isso é a única saída, a única forma de lidar com esse problema, que é um problema real, né? Não adianta a gente bater palma e esperar que todas as armas do mundo desapareçam, elas já existem, e às vezes na internet, me levou uma outra coisa que eu acho que é bom falar aqui. Às vezes na internet eu vejo muito o pessoal querendo fazer todas as discussões por uma via filosófica, lógica, e esquece de tratar como que a sociedade é hoje. Então, por exemplo, o desarmamento é uma questão assim, a questão das drogas é assim hoje. Tem muita gente que também me pergunta isso às vezes. Por que eu não tenho opinião formada no sentido totalmente de, tem que liberar todas as drogas? Filosoficamente falando, se a gente for olhar numa questão de liberdade e tal, eu concordo, cada um tem que ser livre para fazer o que quiser, enfim, se você quer fumar, ou se você quiser fumar, você fuma, se você quiser usar, você usa, né? Agora, não é só isso a questão das drogas não é só essa parte da liberdade individual. Existe toda a questão social de como que é hoje, de como se dá na nossa sociedade. Então, assim, uma vez que você vai falar de liberar por completo, começam a surgir outros problemas com os quais você... Opa, tem um mosquito aqui. Com os quais você também precisa lidar. Por exemplo, com a questão do tráfico. Como é que vai ficar a situação deles agora?
vai liberar, vai virar indústria, Isso é uma coisa que você tem que incorporar na hora de fazer essas discussões, né? E aí essas discussões são muito mais amplas do que às vezes o pessoal quer. Tem a turma que vai só pela questão da liberdade individual, de que é assim e ponto, e tem a turma que vai só pela questão enfim, tem várias... Vocês conhecem os vieses das pessoas, né? Mas a questão é mais complexa, e aqui que entra a importância das ciências sociais, que o pessoal acha que não é ciência, o pessoal acha que é opinião, mas não, ciências sociais são ciências, o pessoal trabalha com dados, o pessoal trabalha com estatísticas, e na hora de olhar para as estatísticas e conversar, é a hora que ninguém leva em conta, né? E aí esses assuntos viram questão de opinião, que não é opinião, é uma discussão bem ampla que precisa levar em conta várias coisas, né? Bom, essa é uma resposta grande, que não bate o martelo para lado nenhum, mas é como eu acho que tem que ser visto. João Vitor, é você mesmo, cara? Canal do JV é você mesmo, né? Quanto tempo eu não te vejo por aqui? Fala, Davi, teu canal atualmente é meu favorito dos canais brasileiros. Pô, cara, que honra, muito obrigado. Quanto tempo eu não te vejo, cara? Bom saber que você tá bem. Muito tempo, quando eu abandonei o Facebook, eu perdi um pouco de contato com muita gente que eu gostava de ter contato. Mas, como eu tive que pesar, o Facebook já não dava mais na minha vida, né? Mas é bom ver que você tá bem por aqui, João Vitor. E agradeço aí o carinho e a preferência. Já tem 1 hora que eu estou falando feito louco com vocês aqui, quem diria? O que vocês acham da gente fazer aquela esticadinha de mais meia hora? Vocês querem? Vocês não querem? Tem bastante gente aqui ainda, né? Eu acho que dá para a gente passar um pouco mais. Deixa eu ver, superchat tem ali que eu perdi? Tem superchat que eu perdi? Então vamos... Fala aí no chat se vocês querem mais meia hora. Fala hashtag mais meia hora. Coloca aí para nós. Deixa eu já colocar o cronômetro aqui, que se vocês toparem, nós fazemos isso. Vocês não sabem como é difícil ter que falar ao mesmo tempo de fazer a coisa aqui e perguntar a coisa para vocês, porque se eu parar de falar e ficar só mexendo no meu celular, fica incrivelmente entediante, Rolando. Não que seja muito melhor eu ficar falando, igual eu tô falando agora, aleatoriamente. Mas você concorda que é melhor ficar falando aleatoriamente igual um maluco do que eu ficar em silêncio por 10 minutos tentando resolver uma coisa? Pois é, né? Mas, enfim, é isso aí. Vamos lá. Beleza? Hashtag mais meia hora. Hashtag mais 1 hora não, gente. 1 hora eu não aguento. 1 hora fica complicado até porque eu preciso comer. Só para às 6 horas da manhã. É bom saber que vocês estão gostando. Então, vou dar um play aqui no meu cronômetro. Vamos marcar aí mais meia horinha, certo? Vamos ver, eu perdi um superchat aqui. Vamos lá. O Ciro Espaciari mandou um superchat. Já pensou em fazer uma loja? Se precisar de algum desenvolvedor, me ofereço. Obrigado, Ciro Espaciari. Eu já pensei sim. Eu só não sei, hoje ainda não vi quão viável é hoje, especificamente, eu montar uma loja. Porque o meu canal, agora, por exemplo, a própria maratona, eu trouxe ela num tempo em que eu acho que ela seria mais eficaz e que valeria a pena fazer. Que é o meu canal num certo estágio aí de quantidade de visualizações, quantidade de inscritos. A loja, eu fazer uma loja com produtos meus, primeiro que eu não tenho muito... Eu gosto muito da produção de vídeos. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que eu precisaria de uma terceira pessoa que eu conheça, que eu confie, fazendo essas coisas, fazendo esse tipo de iniciativa. E segundo, eu acho que para eu fazer a loja, para eu ter esse esforço, eu preciso esperar o canal crescer mais ainda. Eu não sei exatamente o número de inscritos, né? Mas eu estou dando um passo de cada vez. Por exemplo, agora o passo que eu estou dando aqui é fazer essa maratona e talvez para o mês que vem fazer vídeos com um pouco mais de frequência. E aí, devagar, quem sabe, até aí, ó, nos comentários, o Felipe Rios colocou livros de física, como eu tô falando. Livro é uma coisa que eu tenho em mente, enfim, é um projeto para o futuro. Tem mais a ver do que eu fazer, por exemplo, uma loja sei lá, de blusas. Sei lá, posso até ter uma blusa ou outra, mas fazer uma loja disso, não sei. É uma ideia. Sobre você se oferecer para desenvolver, eu agradeço muito. Mas, gente, aí fica o recado para todo mundo que já se ofereceu para fazer uma coisa de design, Eu não perdi nenhum superchat, não, né? Se eu perdi um superchat, vocês me avisem aí. Eu acho que não perdi nenhum, não. Mas para fazer... Já teve gente se oferecendo para fazer design do canal, para fazer animação, para fazer não sei o quê. Quem quiser fazer, por exemplo, sei lá, qualquer coisa, uma imagem, não sei o quê, e mandar de presente, eu agradeço, vou usar, vou tentar ver se dá para usar. Mas eu não gosto da ideia de eu pegar uma coisa que é o seu trabalho profissional e você tá fazendo isso para mim de graça, em troca de nada. Eu acho que... Eu, pelo menos, quando eu penso, já teve gente oferecendo até para editar os vídeos. E eu não vou chamar alguém para editar meus vídeos se eu não puder pagar a pessoa
um valor digno da edição de vídeos, porque, novamente, é uma atividade profissional sua e eu não me sentiria bem. Além disso, eu teria o segundo problema, que é, quando eu estou pagando, aí a gente pode realmente ter, eu posso ter a garantia de que você não vai precisar parar, de repente, eu não posso mais porque surgiu uma outra coisa. Não, como eu estou comprando isso de você, você tem uma relação profissional comigo aqui, eu posso cobrar de você uma coisa ou outra. Então, assim, é um pouco complicado essa coisa de eu aceitar o trabalho seu de graça. Eu agradeço muito mesmo, de verdade, gente. Não é por eu querer centralizar, não é por nada disso. É só porque eu realmente não vou... eu acho que é sacanagem com vocês e, ao mesmo tempo, é uma dinâmica que fica pouco confiável para eu saber quanto tempo eu posso ter ou não isso aí na minha mão, tá? Mas quando eu puder pagar, eu vou tentar... Bom, eu não vou lembrar do seu nome, mas você pode mandar um e-mail que eu vou me lembrar que teve um cara que falou uma vez que desenvolveria e eu procurarei todas as pessoas que se ofereceram aí. Vamos lá. Vamos ver. Eu vou ter que falar isso porque eu fiquei puto com essa notícia, mas o Virgílio comentou aí. O Temer já revogou a Lei Áurea, tá de boa. Gente, na boa, sério mesmo. Quem tá defendendo isso aí hoje, você tem que estar muito alienadinho, porque, cara, basicamente voltou a ser legal a condição análoga a de escravo. O pessoal às vezes acha que só porque não tá vendendo a pessoa e obrigando ela a morar com você, isso não é escravidão. Mas eu já estudei direito trabalhista. Aliás, tem uma turma que gosta de comentar achando que eu nunca li nada disso, que eu nunca li sobre direito trabalhista, sobre direito eleitoral, sobre Constituição. Gente, eu estudei essas coisas todas. É por isso que eu sou cuidadoso na hora de comentar, diferente do pessoal que comenta como se fosse assunto leve, assunto de tirar de trás da orelha, tá? Mas teve uma época que eu estava me dedicando a fazer concursos e tudo, e é muito delicada essa questão da condição análoga de escravo. E, enfim, o fato de ter se alterado aquelas cláusulas, por que se alterou, cara, que absurdo, que absurdo. Dá vontade. Teve uma vez que perguntaram, acho que foi o Mazar que perguntou se às vezes eu tinha vontade de pegar um taco de beisebol e bater na cabeça de alguém. E quando eu vejo essas coisas, a vontade é essa, sabe? A gente tá voltando no tempo aí, e ainda assim tem gente reclamando de quem aponta os absurdos e as bizarrices disso aí, né? Mas, enfim. Deixa eu ajudar aqui, o Rodrigo tá tentando colar o link do... Obrigado, Rodrigo, aí por tentar. E pronto, gente, porque eu acho que colocar link não é todo mundo que pode colocar, né? Tem um link aí para quem quiser apoiar o canal, por Bitcoin, PayPal, Padrim, Patreon. É esse aí que eu coloquei no chat agora, tomatafalante.com/apoiar. Tem todas as formas lá. Vamos lá, deixa eu ver o que tem aqui agora. Vamos lá para o grupo dos apoiadores. Tem muito tempo que não vai lá. Marcos Oliveira, você ainda usa prancheta? Sim, eu uso prancheta e eu uso muito. Inclusive tem uma aqui agora na minha frente. Tem umas contas aqui atrás, mas esse é rascunho, tá? Eu tenho uma aqui, tem uma naquela mesa, tem uma na gaveta, tem uma na outra sala. Eu tenho uma prancheta por ambiente onde eu sento para estudar ou para fazer trabalho de qualquer coisa, seja para o canal, seja para outra coisa. Gente, é uma coisa super prática, eu não uso caderno tem muito tempo, não sinto falta nenhuma. É muito melhor você ter as folhas. De preferência, escreve só na frente, não escreve frente e verso, porque na hora de estudar você pode ter do lado. Você não precisa jogar essas folhas fora depois, é só você virar e agora você pode usar de rascunho. Então, assim, prancheta é uma coisa que desde que eu descobri, nunca mais eu parei de usar. Vamos lá, grupos apoiadores. Quanto você ganha de comissão da NASA e do Eixo do Mal? Rússia, China e Coreia do Norte. Eu não posso divulgar valores aqui, porque é secreto, né? Então, a NASA me paga aí todo mês para poder falar aqui que a Terra é esférica, enfim, eu não posso divulgar muito essas coisas, não. Inclusive, eu acabei de me comprometer a admitir isso. Não, gente, é mentira. Não ganhei dinheiro nenhum da NASA, tá? Tudo brincadeirinha, tá? Eu não vou nem ler isso aqui, porque o pessoal já tá mexendo no saco com isso. Já respondi essa. Virgílio Bernardo tá perguntando quando vai ser o próximo Hangout. Hangout, gente, eu faço exclusivo para apoiadores. Virgílio, eu tô pensando em fazer ele algo aí 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, não sei. Uma das metas lá é tornar o Hangout mensal, né? Mas, por enquanto, especialmente aumentando a frequência de vídeo aqui, tá um pouco complicado fazer os Hangouts com frequência aí. O próximo, olha quando foi o último que eu não lembro, soma aí 3 a 4 meses e aí você tem uma ideia boa aí de em que área localizar o próximo Hangout. Vamos lá.
Luiz Moura, qual a cor do jogo de campo que você mais gosta? Aquele azul que aparece na cama comprimada. Eu gosto do outro também. Não é algo que eu sou tão ligado, não. Eu comprei os que cabiam na cama, porque ela é queen size, né? E é caro. Mas se couber na cama e for confortável, é isso. Só não pode ser de um tecido ruim, porque eu tenho alergia a tudo, né? Mas a cor, não sendo uma coisa muito maluca, tá valendo. Qual... Pera, uva, maçã, salada mista. Depende de quem tá jogando. Virgílio Bernardo, para quem você estava torcendo no duelo dos robôs gigantes? Eu fiquei sabendo o que aconteceu, mas eu não vi, eu não sei, não faço ideia. O que você acha do site dos memes aí, Anarcalopsitas? O site dos memes é a melhor página da internet de todas as redes sociais em que eles estão. Vamos lá. Se você pudesse decidir até que idade viver, quantos anos seria? Boa pergunta, hein? Depende, se eu pudesse escolher com que saúde eu estivesse, eu seria tentado a viver por muitos e muitos e muitos anos. Se eu tivesse definhando, não sei, a gente fala isso. Até hoje eu vi dois vídeos muito interessantes sobre isso que mexeram um pouco com a minha noção de até que idade é interessante viver, sabe? Não sei. Se eu pudesse escolher livremente, completamente, talvez eu optasse por... não sei. Realmente não tenho ferramental suficiente para dar essa resposta. Vamos lá. Deixa eu ver se estou perdendo alguma coisa aqui. Deixa eu ver no Twitter. Tem tempo que eu não vou no Twitter olhar as mensagens que o Masashi e o Rodrigo estão selecionando, né? Deixa eu ver do Masashi aqui, a última que ele mandou aqui. Física. Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá. Daniel Júnior. Davi, em física, na escola, eu aprendi... Deixa eu tomar mais um gole de suco de limão aqui. Em física, na escola, eu aprendi que na ondulatória que existem dois tipos de ondas. Ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Mas enquanto as tais ondas gravitacionais não são nem mecânica, nem eletromagnética. Boa pergunta, excelente pergunta. É um pouco complicado falar que existem ondas mecânicas e eletromagnéticas, tá? Isso restringir um pouco a noção de ondas. Ondas, quando a gente fala de ondas, nós estamos falando do comportamento ondulatório. Quando você vai estudar em física, geralmente, de forma mais generalizada, nos estudos mais básicos, tem duas formas pelas quais nós vamos estudar sistemas aí, o comportamento de sistemas, o deslocamento, coisas desse tipo. A primeira é com a noção de partículas. Então, você vai estudar, deixa eu pegar aqui o fio dental. Isso aqui eu vou tratar como um corpo se movendo no espaço. Então, isso aqui, a todo instante, eu consigo localizar especificamente em que lugar no espaço ele está. Ele está aqui agora. Bom, agora ele está aqui. Agora ele está aqui. Se eu jogar isso aqui na parede, eu consigo, agora que eu tenho a gravação, eu consigo ver de onde ele partiu, onde ele acertou na parede, qual foi o caminho que ele fez depois de acertar na parede, o que aconteceu. Esse é o estudo com a noção de partícula, com a noção de um objeto pontual, certo? Uma outra forma de estudar essas dinâmicas é a forma ondulatória. Já na forma ondulatória, o que você tem, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se dá para mostrar, não dá para mostrar porque tem pouco, né? Mas, ó, a água, eu fiz uma perturbação na superfície. Essa perturbação, não dá para você dizer exatamente em que ponto essa perturbação está, onde a onda está aqui. O que você tem aqui não é um comportamento de um corpo se deslocando. Você tem uma perturbação se espalhando. Isso aqui eu não vou conseguir descrever da mesma forma que eu descrevo o fio dental que eu joguei na parede. Para estudar isso aqui, eu vou ter uma equação que é o que nós chamamos de equação de onda. A equação de onda, ela relaciona uma certa perturbação se espalhando com um certo tempo. Então, aqui você vai ter uma relação... Bom, aí depende de qual nível você está estudando. Se você está estudando isso de forma mais avançada ou mais básica, mas se for estiver vendo de forma mais avançada, você vai ter uma segunda derivada temporal com uma segunda derivada... Eita, nós. Temporal e espacial. Nossa, custou. E a equação de onda é isso. Ela vai descrever esse deslocamento, essa perturbação, relacionando... Se eu pegar tal ponto do tempo, como que eu vou localizar tal ponto? Qual vai ser o movimento nesse ponto? Então, assim,
A partir daí, você pode ter comportamento ondulatório de diversas formas. Você pode ter o caso das ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, como eu falei no vídeo lá sobre ondas gravitacionais, é você pegar a equação da relatividade geral, transformar ela numa equação de onda, e aí você obteve uma solução válida. Então, se você tem lá na relatividade geral uma conta que mostra que existe uma forma de transformar essa equação numa equação de onda, isso significa que na natureza, como você está trabalhando com entes físicos conhecidos, caso aconteça aquele fenômeno que você propôs nas contas, isso vai implicar num fenômeno na natureza que vai ser uma perturbação nesse espaço-tempo aqui. Então, as ondas gravitacionais é isso, é um comportamento ondulatório devido a um certo fenômeno físico. Então, eu nem tinha me dado conta disso. É uma pergunta muito boa a sua, porque normalmente no ensino médio é ensinado que você tem mecânicas e eletromagnéticas, mas existem outras, por exemplo, a gravitacional. E, bom, na minha cabeça aqui agora não está vindo nenhuma, mas provavelmente você consegue várias outras aí. Eu tô rindo porque apareceu um árabe. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo Ágil, moderador aí. Apareceu um cara escrevendo em árabe no chat. Então é isso, tá? Então, normalmente, eu acho que não é melhor pensar na natureza da onda, mas é pensar que onda é um comportamento, é uma forma, é um comportamento que você observa na natureza em um certo meio. Pode ser o meio, aí no caso você tem o campo eletromagnético, pode ser um meio mecânico, como, por exemplo, a água ou ar. O fato de eu estar falando com você agora é por causa de uma onda mecânica, e eu fazendo uma perturbação no ar, na atmosfera, e aí isso está sendo convertido aqui pela câmera, né? E aí entra outros fenômenos. Mas é isso. Então, é melhor pensar na onda como um comportamento do que só pela natureza dela, tá? Excelente pergunta, muito boa mesmo. Deixa eu ver aqui. Rafaela Esteban, não sei. Davi, quando dizem tecido do espaço-tempo, de que exatamente seria feito esse tecido? Qual o seu material? E quais as consequências ao rasgar esse tecido? No FAQ Primata vai ter bom, agora eu já entreguei, né? Bom, amanhã vai ter um FAQ Primata aqui no canal. Venham assistir, tá? E eu respondi lá sobre o que acontece se a gente rasgar o tecido do espaço-tempo, que foi uma pergunta. Bom, eu elaborei uma resposta lá de FAQ, né? Vocês veem. Quando a gente fala tecido do espaço-tempo, nós estamos falando de uma geometria. Isso eu falei também no primeiro vídeo da série sobre ondas gravitacionais. Confiram lá depois. Tenho quase certeza que foi nele. Ou nele, ou no vídeo A Gravidade Não é o que Você Pensa. Mas o tecido do espaço-tempo, no caso, nós pegamos uma geometria, você tem uma conta com... Bom, aí tem uma matemática mais avançada, mas é uma conta que você tem, uma forma de resolver cálculos, que descreve como que qualquer objeto que se desloque, ou basicamente qualquer objeto que exista no espaço-tempo, no nosso universo, como que ele consegue se deslocar dentro desse universo. E aí a gente fala do tecido do espaço-tempo para se referir a isso, a esse conjunto de métricas e de contas que descreve como que as coisas podem se deslocar no universo. E aí o nosso universo tem uma métrica específica. No caso, ele tem um jeito específico com o qual você pode se deslocar dentro dele. A forma de descrever isso matematicamente é uma métrica, é uma conta. E ali a gente fala disso. Agora, quando fala de rasgar o tecido do espaço-tempo, é uma coisa mais abstrata, que não... pelo menos, eu precisaria estudar mais. Isso, enfim, aí vocês assistam o vídeo que eu vou postar. Já está agendado, amanhã, fiquem de olho aqui no canal, nessa maratona de vídeos, que vai ter uma das perguntas sobre isso. Deixa eu ver o superchat, que tem aqui. Jefferson Dearo, Primata, também acompanha esportes? Alguma preferência? Eu gosto, não acompanho nenhum hoje, realmente não acompanho nenhum. Minha testa está brilhando, vocês estão vendo? Olha, eu já estou ficando meio maluquinho já de cansaço. Eu não acompanho nenhum hoje, eu realmente não tenho muito interesse por assistir. No máximo, quando eu estou com a minha família, meu pai gosta muito de futebol, né? Então, às vezes, eu assisto junto com ele quando eu estou lá, mas é muito mais pela atividade pai e filho do que pelo esporte em si. Eu realmente não ligo muito, não. Eu gosto muito de jogar futsal, gosto muito mesmo. Mas tem muito tempo que eu não jogo. Porque com os horários que o pessoal às vezes colocava para a gente jogar, batia com os horários de aula, enfim. Então, teve uma época que eu estava jogando sempre, toda semana, tinha vezes que eu jogava 2 vezes por semana. Gosto muito de praticar.
mas é difícil arrumar tempo, né? Enfim, eu tô querendo ver se eu arrumo tempo. Mas uma coisa que eu gosto muito é de natação. E assim que acabar a maratona, eu devo correr atrás aí de inserir no meu cronograma habitual aí, natação também. Teve gente falando no chat, poser, Aren comentou poser. Não é poser, eu nunca falei que eu gosto de futebol. Em algum momento eu falei, eu acompanho, não. Poser seria se eu falasse que eu acompanho e não acompanhasse efetivamente. Mas não, eu não acompanho, não tenho interesse nenhum. Eu não faço ideia, o Brasileirão já acabou? Não sei se já acabou, quem ganhou, eu tô um pouco me lixando para o que aconteceu e o que não aconteceu. Vamos lá. Agora eu entendi, eu acho que o Masashi falou, lá no começo. O Café e Ciência está respondendo perguntas no chat. Muito obrigado, Café e Ciência. E ele sempre faz isso, ele e mais alguns que eu lembro. Café e Ciência é um canal, tá, gente? Conheçam lá também o canal dele, Café e Ciência. Café e Ciência. Obrigado por estar respondendo aí. Todo mundo que é da área aí da física, que conhece astronomia, que seja, acompanha aí o chat também, porque não dá para eu responder tudo, porque é muito rápido aqui. Eu estou alternando entre redes e chats, superchats. Então, o pessoal que é da área aí, por favor, ajude aí. Muito obrigado quem está respondendo aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui agora. Ricardo Fugoni mandou a pergunta. O meio da onda gravitacional não seria tecido espaço-tempo? Sim, mas essa é a questão que eu falei. Por isso que é melhor você não se prender à natureza e sim ao fato de que onda é um comportamento ondulatório, né? Inclusive, foi uma das coisas que surgiu a discussão da onda-partícula, dualidade onda-partícula, né? Que é a ideia de que a luz, em alguns momentos, você observa que ela tem um comportamento ondulatório e em outros experimentos você observa um comportamento de partícula. E aí surgiu, deu esse boom de nascer, de repente, a mecânica quântica, que é um novo campo de conhecimento da ciência. Era, né? Hoje já é um conhecimento bem já deu outros filhotes aí, né? Mas esse boom que surgiu com a dualidade onda-partícula. E hoje, por exemplo, a teoria de campos é a ideia de você tentar estudar, tirando a noção de onda ou partícula, você partir para a ideia de interação entre campos, né? Para eliminar esse problema de dualidade. E aí tem teoria das cordas, enfim, e tem mais 1 milhão de coisas que, honestamente, vão para muito além do meu cansaço atual de uma live de 1 hora e 20 minutos já passados, dentro de uma maratona, que já se passaram 20 dias. Vamos lá. A Aren comentou, não, poser vegetariano. Tanto faz também. Tipo, eu não faço questão de me colocar um rótulo, eu sou vegetariano, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou o Davi, eu tenho minhas coisas do meu dia a dia e esses rótulos são mais para as outras pessoas tentarem me entender do que efetivamente para eu definir quem eu sou. E eu tento depender o mínimo possível desses rótulos na hora de escolher meus hábitos, sejam eles alimentares, sejam pessoais, sejam amorosos, sejam profissionais, enfim, é isso. Então, talvez eu seja um pouco... Por isso que eu, novamente, não falei que eu sou vegetariano, eu falei que um observador externo, olhando meu hábito alimentar, diria que eu sou vegetariano. Hugo Xavier Rodrigues, Davi, você conhece o canal do C.G.P. Gray? Conheço, adoro o canal dele, é excelente. Inclusive, é o vídeo dele que eu falei que eu vi hoje sobre viver para sempre, que tem bons argumentos lá. Acompanho o podcast dele também, que é muito bom. Quem não conhece... Bom, enfim, conheço. Vamos lá, seguindo adiante. Vamos lá para o grupo dos apoiadores. Está quase na hora de encerrar, né, gente? Faltam 9 minutos, eu já estou com fome de novo. Deixa eu ver algum aqui que eu ainda não falei em outros. Legal esse aqui. Leandro Bittencourt perguntou lá no grupo dos apoiadores. Você grava seus vídeos com esses joguinhos de play atrás de você? No caso, na Cama com Primata, né? Quem não conhece o quadro ainda, gente, tá um quadro bem legal, Na Cama com Primata. É um papo mais informal. Enfim, assiste lá, pô. Quadro novo, tem vários quadros. O canal aqui não é uma coisa só. Eu tento diversificar o conteúdo. Vão lá conhecer, ver se vocês gostam. Quando foi a última vez que você ligou seu videogame? Honestamente, eu não lembro. Eu não lembro porque eu acho que foi antes da maratona. Não sei. Honestamente, eu não lembro. Eu gostaria de ter mais tempo para jogar, mas tem muito tempo. O pessoal do chat agora pirou com esse negócio do que eu falei do vegetarianismo. Cara, hoje eu não tenho comido carne, já tem bastante tempo que eu não como carne. Eu só não falei que eu sou vegetariano porque eu não defini isso ainda efetivamente. Eu vou, de fato, não comer mais carne. Não sei. Se eu quiser pedir um hambúrguer, não sei se eu vou falar que eu não quero. Eu estou pensando seriamente em me tornar efetivamente vegetariano, mas não é uma coisa que está certa, e não é o rótulo vegetariano que me atrai, é a questão mais complexa
do vegetarianismo, enfim. E aí envolve várias coisas. É por isso que eu falei isso, tá, gente? É porque falou que eu sou poser por falar vegetariano. Aí eu falei, ok, me chamo de poser, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é muito longa para responder agora. Fernando Thierry mandou no grupo dos apoiadores, muito boa. Uma baleia e um vaso de petúnios, os dois caindo a 80 km por hora. Tu acha que vai ficar um do lado do outro? Boa referência, para quem conhece a referência. Quem conhece, conhece, quem não conhece, não conhece. Igor Lemos, qual o seu sabor de bolo favorito? Bolo de cenoura, com cobertura de chocolate de preferência. Deixa eu ver. Elga Poças perguntou ao grupo dos apoiadores. Você considera que existe relação entre a crise econômica e social pela qual passamos e os negacionismos violentos que temos observado atualmente em relação às ciências? Dizer que não tem influência seria ingenuidade, né? Que tem. Porque o fato de que você tem pessoas que não conhecem das diversas coisas nas quais elas estão votando, nas quais elas estão elegendo pessoas para votar, nas quais elas... Até muitas coisas as pessoas não podem cobrar, porque elas só simplesmente não têm o ferramental lógico, não sei a melhor palavra, básico, para poder cobrar isso, obviamente tem efeito de longo prazo, né? E é por isso que quando falam, a gente precisa cortar gastos, vamos cortar a educação, eu sempre protesto veementemente, porque educação não é uma coisa, educação, ciência, não é uma coisa que você pode jogar no canto enquanto as outras coisas recuperam. Não é assim. Isso tem consequências de longo prazo, consequências profundas. Então, que tem relação, tem. O quanto tem relação, aí é uma pergunta mais complicada. João Vitor Almeida pergunta, Davi, como é a sua vida social? Você lida bem com a solidão? Sim, lido muito bem com a solidão, a maior parte do tempo. Eu me socializo... Eu não sou uma pessoa muito de sair para festa, para não sei o que, não. Não que eu não faça isso nunca, mas eu gosto mais de ficar... Meu passatempo, geralmente, é coisa mais quieta. Até quando eu saio, é uma coisa mais reservada, com amigos, enfim. Enfim, é isso. Não tenho muito coisa de ir para festa. Eu sou mais quieto. E eu lido bem com a solidão. Eu gosto de ficar quieto, sozinho, de ficar... Óbvio que não o tempo todo, né? Mas a maior parte do tempo eu gosto de estar no meu canto, fazendo as minhas coisas, me concentrando. Eu funciono melhor desse jeito. Vamos lá. João Pedro Lopes. Davi, como arranja tempo para o canal e para a faculdade? Eu estou morrendo só para a faculdade. Eu também estou morrendo, não se enganem. Não achem que eu estou aqui de boa, tomando suquinho de limão todo dia. Eu estou bem cansado para fazer os vídeos agora na maratona, mas eu me organizo, né? Enfim, é isso. Acho que a forma como eu estou me sentindo hoje... E uma coisa que eu já falei algumas vezes, né? A terapia ajuda muito, né? Eu estava com dificuldade de me organizar aí, e a terapia ajuda você a dar uma reorganizada nas prioridades, enfim. Quando você começa a ficar melhor, você consegue se dedicar a mais coisas e se dedicar com mais energia a essas coisas, né? Então, às vezes, o grande problema é mais primordial do que realmente de conseguir se organizar, né? Vic vê sobre o que seria essa live, cair de paraquedas aqui, o assunto está variando desde física até vegetarianismo. Isso é essa live, ela varia de todas as coisas do universo. A gente começa falando de física, depois fala de vegetarianismo, fala de política, fala de enfim, vida sexual, fala de tudo. Aqui não tem muito limite, não. Vamos lá. O Rodrigo Alfaia Garim perguntou, seu irmão ou você mesmo é adotado? Ele é tão diferente de você. Meu irmão é adotado, gente. Foi só uma pergunta pro pessoal estranha, né? Mas é meio que assim... Sabe aquela informação que você não lembra? Porque nasceu em casa, nasceu na minha casa. Então, assim, não tem muita diferenciação se for com as minhas irmãs, por exemplo. É basicamente a mesma coisa. Então, é isso. Eu realmente não estranho. Às vezes o pessoal fala, porque ele é muito diferente. E aí que eu me dou conta, é verdade, né? Meu irmão é um negão de 1,90 m e eu sou um hobbit branquelo de 1,70 m, né? Mas é isso, entendeu? O Fábio M mandou um superchat aí. Um advogado a 50 km por hora e um dentista a 40. Quem é mais doutor?
Desculpa, gente. Eu realmente não estou conseguindo. Ai, gente. Uma vez eu fui numa formatura. Eu fui numa formatura de direito. E aí, na hora de chamar o pessoal para o palco, o cara falou assim: gente, vamos chamar aqui agora para o palco os doutores, né? E aí eu olhei em volta e falei: eu acho que eu estou na formatura errada, né? Porque eu achei que era uma live. Eu achei que era graduação de direito, né? Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque aí começa. Tem gente que se sente ofendido, tem gente que não liga, eu vou nem falar disso. Valeu aí para a gente encerrar a live, que já tem 1h30 que nós estamos nesse papo. Se não encerrar agora, fica um vídeo completamente inassistível. Valeu muito pela última piada. Acho que vamos encerrar com chave de ouro com essa pergunta que fez a live valer a pena, Fábio M. Bom, eu não sei o sobrenome, eu vou acabar confundindo. Muito obrigado por essa pergunta. Que ótimo. Gente, para encerrar agora, para quem já conhece aí, é o momento do bate-bola, jogo rápido. Então, nossa, eu perdi o fôlego com essa piada. Eu perdi o fôlego. A piada, para quem perdeu, gente, era um advogado a 50 km por hora e um dentista 40. Quem é mais doutor? Me pegou completamente de surpresa com a piadinha dos carros. Muito bom. Enfim, vamos lá. Agora é o momento bate-bola, jogo rápido. Para quem já conhece, já sabe como é que funciona a coisa, né? É só você fazer qualquer pergunta que dá para responder com uma palavra só. Seja Marvel ou DC, queijo ou goiabada, enfim, sim, alguma coisa que é sim ou não. E aí eu vou lendo, correndo aqui, tentando responder o mais rápido possível, o máximo possível de perguntas que surgem, tá? Já antes de começar aqui, muitíssimo obrigado ao pessoal que apoia o canal aí pelo primatofalante.com.br, primatofalante.com/apoiar. Tem todas as formas de apoiar lá, Bitcoin, PayPal, PagSeguro, etc. Para quem apoia pelo padrim.com.br/primatafalante e também patreon.com/primatafalante. Grande abraço para vocês aí. Muito obrigado, gente. Vamos lá agora, bate-bola, jogo rápido. Já começou a ter pergunta. Então, vamos lá. Assim eu consegui respirar. Cerveja ou suco? Suco. Duvido ler meu nome certo. Lev Kun Sutil. Realmente não faço ideia se é assim. Quantos anos você tem? 30. Jogo rápido. Ética ou moral absoluta? Não faço ideia. Ética. Acredito que ética. Nossa senhora, eu perdi. Goku ou Saitama? Saitama, comecei a ver agora, estou gostando bastante. História da formatura, não formei ainda, então não tem história. Física ou mulher? Depende do momento, do contexto, do que você está falando. Batman ou Homem de Ferro? Batman, sempre Batman, obviamente. Análise ou álgebra? Álgebra. Vegetarianismo ou feminismo? Depende do que a que você se refere. Quântica ou campus? Campus é quântica, né? Carl Sagan ou universitário? Sempre tem essa pergunta, sempre é Sagan, sempre será. Rick and Morty ou South Park? Rick and Morty. Perder o cabelo ou a barba? Perder a barba. Democracia ou liberdade? Nossa senhora, mãe do céu. Democracia ou liberdade? Democracia. YouTube ou Netflix? YouTube. Amoeba ou Nutella? Nutella. Engenharia ou medicina? Engenharia. Cerveja ou vinho? Vinho. Café ou ciência? Café. Ciência, os dois se combinam. Sugere um filme. Não consigo pensar na hora. Faculdade ou vida? Vida, sempre vida, sempre vida. O óbvio tem que ser pela vida. Magnetar ou pulsar? Pulsar, porque tem muito tempo que eu vejo isso, não lembro. Davi, porque o gás é muito grande essa pergunta. Você não entendeu o espírito da brincadeira. Licenciatura ou bacharelado? Depende do que você quer. Teórico ou experimental? Para mim, teórico, mas os dois têm sua importância. Estudar no Brasil ou no exterior? No exterior, se possível, porque no Brasil está complicada a situação ultimamente. C ou Python? C. Nós vemos na simulação, é possível. Imortalidade ou clonagem? Imortalidade. Quântica ou relatividade? Mas difícil, hein? Não consigo responder essa, não. Mas a quântica precisa da relatividade. Você não pode desconsiderar a relatividade para fazer quântica, não. Liberdade ou segurança? Amplo demais para responder com a palavra só. Bem passado ou mal passado? Depende também, não sei. Nikola Tesla ou Einstein? Einstein. Fluidos ou termodinâmica? Termodinâmica. Saber o Big Bang que tem buracos negros? Buracos negros. Estrela de nêutron ou buraco negro? Buraco negro. Propriedade privada ou coletiva? Eu não faço ideia. Faustão, eu estou realmente cansado. Agora estou de acabar, hein? Vou ler as últimas. Trump ou Bolsonaro? A morte. Voar ou supervelocidade? Supervelocidade.
Buracos negros ou de minhoca? Buraco de minhoca, mais interessante. Acabou, gente. Já estou muito cansado, não consigo mais responder. Quem eu não respondi, guarda a pergunta para a próxima live. Semana que vem, então, não se esqueçam, na próxima sexta, façam as contas, acho que é dia 27, tenho quase certeza. Esse horário de 10 horas está parecendo um horário bem legal, então provavelmente eu vou manter. Muitíssimo obrigado a todo mundo que participou da live, muitíssimo obrigado a todo mundo que estava aqui no Superchat, todo mundo que mandou Superchat, todo mundo que estava aqui no chat, o pessoal que estava respondendo perguntas no chat aí, obrigado aos moderadores que ajudaram aqui, e nos vemos amanhã, então, venham aqui conferir o vídeo, tá? Tem um vídeo por volta de meio-dia, mais ou menos, ele vai estar postado aí, então venham conferir aqui, deixar seu like, curtir, compartilhar, eu não estou sabendo nem mais onde eu estou, eu preciso descansar. Abraço a vocês e até o próximo vídeo.